Podemos, por favor, liberador? Mas aqui são vocês. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós temos muito grande a gente conversar sobre esse momento muito especial que a gente está passando dentro da instituição, esse momento de entrar numa seara que faz tanto sentido com a história da gente. Né? Então, vamos lá. Acho que antes de mais nada, eu acho importante me apresentar, né? A gente aqui que conhece pessoalmente está aqui. Não sei como é que é o pessoal online, que está agora online, tudo. E tem uma pessoa pelo menos que não conhece. Meu nome é Mabuse, eu sou designer do CESAR. Estou aqui desde 1999. Participei da construção de um monte de iniciativas aqui dentro que eu tenho muito orgulho. E essa é talvez a mais nova iniciativa dessas que me dá um estímulo muito grande, assim, um ânimo muito grande de participar. Só fazendo aquela rápida revisão, o que é o CESAR? O CESAR é um instituto de inovação que existe desde 1996. É um instituto privado de inovação, mas que é sem fins lucrativos, o que implica, por exemplo, que chega no final do ano e o que seria o lucro é reinvestido na instituição de várias formas diferentes. Uma das últimas formas que ele está falando é justamente a criação de um braço educacional que existe há um bom tempo, e em especial agora com as graduações. É importante, para começar essa conversa, a gente ver aqui a missão do CESAR, né? Isso tem uma relação direta com o que é pela frente. O CESAR, essa missão, ela foi modificada recentemente, talvez 2 anos, 1 ano, e ela reflete muito o que a gente faz hoje em dia, que é identificar, potencializar e concretizar oportunidades de transformação nas organizações e na vida das pessoas. Tem 2 focos aí que eu queria chamar a atenção. Um é você ver, a gente não está falando apenas de instituições, a gente não está falando de empresas, a gente está falando também das pessoas, uma transformação na vida das pessoas. O termo transformação também eu acho muito feliz. E tem um outro, o que é que acontece aqui? Essa linda marca. O CESAR School, ele foi criado como um instituto educacional já há um bom tempo. A gente já tem mestrado profissional de engenharia de software. Se não me engano, foi considerado pela Carta do Brasil hoje. E já tem mais de 10 anos, acredito eu. E o de design existe é o momento spoiler da apresentação. O que levou a gente a montar uma graduação? Tem aquela velha pergunta que você pode fazer a qualquer momento, assim. Eu vou pegar e já fazer para a Patrícia. Tá? Eu sempre no direito de fazer isso. Tipo, Patrícia, você aprendeu mais, na verdade, na universidade ou no mercado de trabalho? No mercado de trabalho. Eu acho que toda vez que a gente faz essa pergunta, inclusive isso foi uma das perguntas da dinâmica de criação mesmo da marca, você vê a resposta sempre, não, a universidade me deu uma base muito importante, tudo, mas eu aprendi mesmo, o que eu aprendi que leva para a minha vida no trabalho, foi no mercado de trabalho. A criação dos cursos de ciência, você sai da faculdade formado e se sentindo nesse sentido completo, tanto teórico, com um viés teórico quanto prático.
isso acaba sendo um dos significados desse ícone maravilhoso que está representado no lugar dos dois olhos. Essas voltas assim, de ciclos que passam da prática para a teoria e tudo mais. Como eu falei, no braço educacional hoje a gente tem o mestrado, pós, extensão e graduações. A gente pode entender que tudo que a gente faz, seja quando é uma dissertação de mestrado, tudo que a gente faz é composto de 3 dimensões. Uma dimensão de conhecimento, existe uma forma, tipo, eu podia estar fazendo esse PowerPoint com o mesmo conhecimento, mas como um PowerPoint mesmo, com os bullets padrões da Microsoft, muito provavelmente o impacto dessa forma em vocês seria diferente. O modo como vocês receberiam essa informação, esse conhecimento seria diferente. E valores. Quando a gente fala de valores, não é um discurso vazio ou piegas, muito pelo contrário, é um discurso, como tudo que a gente está falando, muito prático para fazer. A gente toma decisões baseadas em valores. A gente pode decidir, por exemplo, tanto positivamente quanto a gente uma postura cada vez mais inclusiva. Aí isso faz com que a gente coloque um profissional de Libras lá no Colabora, independente do que vai acontecer durante o evento. A gente sabe que pode ou não ser preciso, mas um questionamento da gente é assim, uma disciplina como, por exemplo, ética. Será que faz sentido para a gente? Porque ou você tem algo, e aí talvez é assim, ela está o tempo todo presente, não como uma disciplina isolada, mas ela está presente em praticamente todas as disciplinas que a gente vai fazer. Quando a gente pensa, você pode estar pensando em cálculo 2, que assim, a gente entende que para que isso aconteça é preciso uma mudança de modelo mental mesmo. Onde a gente pode entender que boa parte da formação que a gente tem, tanto em ciência da computação quanto em design hoje, é muito focada em um aprendizado, assim, um aprendizado exercitado na repetição, que tem como objetivo a otimização de processos, por exemplo. A gente entende que isso tem um papel no mercado, tem um papel de formação de pessoas para as empresas, é a formação que tem hoje, de pessoas para as corporações que existem hoje. Mas essa não é a única abordagem que a gente pode ter. A gente, independente, acredita mesmo que não precisa haver uma dualidade. A gente tem uma circulação aí, por exemplo. Da mesma forma, você não pode... A gente tem um curso, os dois, de uma forma extremamente prática, com uma consciência muito grande do que tem no mercado, que ao contrário de outras instituições que nasceram como instituição de ensino e procuraram parcerias no mercado para trabalhar, que acontece. A gente existe há 20 anos, trabalhando com inovação, e aí resolveu que fazia sentido ter essa graduação agora. E a forma, um perfil muito mais próximo de startups hoje, mas não somente das startups, o aprendizado sendo focado muito fortemente em experimentação. Existe um espaço para uma otimização, uma repetição, existe, mas a gente entende que não é onde a gente quer trabalhar. Onde a gente quer construir um conhecimento é desse outro lado, um lado de experimento, um aprendizado muito focado na experimentação. Nesse sentido, a gente pensando do ponto de vista, como eu estava falando, do ponto de vista profissional, a gente pensa muito mais que está saindo daqui uma liderança, um protagonismo, que tem essa grande eficiência e responsabilidade na gestão e execução de projetos. Isso, a gente entende que projetos você vai se envolver, seja no sentido de ser reforçado,
uma capacidade de escuta, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, é uma coisa que a gente preza bastante. Uma preocupação com a satisfação do próximo, seja esse próximo, a pessoa que trabalha com você, o cliente com quem você está trabalhando, o cidadão que está envolvido em algum processo que você está, no serviço que você presta. Você vê em vários momentos, você tem questões muito de formação humana e de formação profissional bem misturadas. Os métodos do processo de aprendizado que a gente usa. A gente trabalha na faculdade, no CESAR School, baseado em resolução de problemas. Né? Hoje, fortemente, no conceito que existe do PBL. O que é que isso significa na prática? Significa que a gente vai para a captura da necessidade teórica que existe no momento da ação. Ou seja, você aprender a teoria do cálculo 2 ou 3, quando eu conto essa história. Você vai para a computação gráfica e tem um problema que você tem que resolver, cálculo. Aí você vai com a teoria e com a sociedade. E não num espaço vazio, teórico, que é inexistente no final das contas. Né? A gente acredita nisso, que a educação é uma educação com prática da liberdade, de propósito e divertida também. Aí, a palavra propósito, a gente entende que é um dos grandes problemas do aprendizado, e aí volta o exemplo, ou então pegar outro exemplo para não ficar só nesse exemplo de ciência da computação. Mas, no lugar de dar uma disciplina sobre desenho técnico 2, coisa dessa, aí a gente dá uma disciplina de fabricação digital, onde, para você trabalhar com a fabricação digital, você vai cortar a laser lá, um pedaço de madeira para construir um mobiliário que eventualmente vai ser usado dentro da instituição. Para isso, você tem que passar por todas as fases lá, desde como fazer essa na mão mesmo, esse desenho, como isso se reflete nos softwares que você usa para desenhar isso e no software que você usa para mandar contato ali no laboratório. Ou seja, você tem um propósito para aprender aqui. Em última instância, você quer um lugar para sentar, por exemplo. Aí esse é o grande propósito, você aprende com as suas coisas. Outra coisa, assim, a partir do momento que a gente está falando de soluções de problemas reais, é importante dizer também que são problemas reais com instituições reais, cidade, educação, cultura. A ideia é utilizar uma gama de contatos que a gente já tem em função dos 20 anos de CESAR para estabelecer esse tipo de prática misturada com a teoria. Né? A gente tem duas disciplinas completamente teóricas, que assim pode até dar medo. Né? Você começa a construir design, as primeiras duas disciplinas, tem outras, mas as primeiras são filosofia do design, eu sou professor, essa orgulho, e fundamentos da pesquisa social. Só que como é que começa a aula de fundamento? Exercitando uma prática de observação antes de um conhecimento teórico do que a gente precisa para fazer uma prática de observação. Aí, o objetivo é, depois dessa observação, aí você volta para a teoria, porque aí você está cheio de dúvida. Pô, mas eu deveria ter prestado atenção em algo, ou alguma outra coisa que não vi. Eu deveria ter conversado com alguém que eu não conversei. Será que eu falei demais quando eu não devia falar? E aquela pergunta, pô, mas tem alguma coisa que me ajude a fazer isso de uma forma mais estruturada? Pronto, aí você está pronto para, na aula de princípios da pesquisa social, entender, além das técnicas que você pode usar, entender o porquê que você usa, baseado na prática que você vivenciou. Isso não é exagero, vai ser na primeira semana. E outra coisa
que é bem forte para a gente. A gente está falando de um ambiente onde educadores e educandos estão engajados nessa construção constante, eu não poderia deixar de falar, do conhecimento prático com forte base teórica. Em última medida, o que é que isso significa? Além do processo seletivo para a contratação de professores, após a seleção, eles passam por um treinamento para entender todas. Por exemplo, não existe espaço para o grande detentor do conhecimento, o professor. Não existe. Os professores que vão dar aula, eles têm que entender que dar aula significa aprender junto com o seu estudante. Não há espaço para uma outra postura. Entre outras coisas, porque é o mais rico mesmo, é o que a gente acredita que funciona para esse processo de aprendizado. O nosso é a aula sabendo que ele vai mudar a ele mesmo, não só construir um conhecimento que muda o outro. Aí, já está falando o tempo de aulas multidisciplinares, aprendizado dentro de um ecossistema de inovação e empreendedorismo. Isso aí é outro ponto muito crítico. A gente está falando que a gente está aqui no ponto baseado em resolução de problemas, avaliação e acompanhamento de aprendizado de maneira contínua. Basicamente, o que a gente está trabalhando em TVL, né? No aprendizado baseado em problemas. E um conjunto de conhecimentos, um conjunto de desenvolver e atacar aqueles problemas. Acho que eu tenho aqui Isso aqui é um slide só referenciando aquilo, reforçando, né, que a gente está no portal digital, ao todo tem por aqui 8.500 colaboradores, milhões, 267 empresas para a estratégia Mais. E certo, assim, né? Eu acho que tem um slide, pronto, esse slide é interessante. Quando a gente fala que é seriado, a gente está dizendo o seguinte, no primeiro ano, cada ano, a gente dá ênfase em projetos que vão rodar, são projetos de 6 meses. Enquanto no 4º ano vai ser um projeto de um ano inteiro. Porque a gente já está com um arcabouço para uma criação, uma construção de um conhecimento aplicado a essas práticas que permitem uma solução mais sofisticada no problema. E, ao mesmo tempo, quando a gente tem as eletivas. Aí, por exemplo, entre as eletivas que vão ser oferecidas, inclusive, elas vão ter relação com os projetos que estiverem rodando no 4º ano. Aí, o que seria isso? Só dando exemplos aqui. De repente, tem uma linha de projeto que tem ensino de robótica. Então, você vai ter uma eletiva do design, que é interação humano-robô. É uma disciplina recente, mas já está bem consolidada. Enquanto na ciência da computação você vai ter robótica aplicada. Né? Só para vocês entenderem, bom, não é coincidência, obviamente, está representando a missão do CESAR, de identificação. E a grade de ciência da computação, ela é focada primeiro em programação, 4 anos, cai nos tópicos profissionais que a gente falou. Aqui tem alguns projetos da Infra, né? A gente vai ter. A gente está reformando o prédio do Green. Uma das várias reformas. Tem uma lógica muito mais. E assim, está presente uma série uma versatilidade muito maior de montagem da estrutura da sala. Né? Quando a aula for dada em sala. Era mais ou menos isso. Eu queria dar o toque para quem não tem, e esse aplicativo ajuda bastante a acompanhar as coisas que estão acontecendo aqui. E eu acho que ele está, inclusive, tentar online. Perguntas? É que no início, lá na missão, falou-se também
que os alunos saberiam identificar o próximo. Sim. E eu achei interessante porque não é o cliente, é o próximo, que é bem mais abrangente do que ser cliente, né? E falou-se também sobre protagonismo e liderança, né? Que é uns aspectos bem sociais, que geralmente é chamado a lidar. Aí eu gostaria de saber como é que serão trabalhados esses aspectos de liderança, de protagonismo, porque é uma coisa que se aprende na escola, mas talvez a gente não traga de casa. Eu queria saber em que aspectos vai ser trabalhado isso, porque não é todo mundo que é líder, não é todo mundo que sabe ser protagonista, não é todo mundo e tem aquela questão da empatia também, que é um valor muito forte do design. E como que essa parte social vai ser trabalhada dentro da faculdade? Ótima pergunta. Inclusive, que eu ainda quero acrescentar uma coisa. Ninguém deve ser obrigado, inclusive, a ser líder. Ninguém deve ser obrigado a ser protagonista. O que acontece, eu até prefiro uma outra forma de responder a pergunta. Não vai como é que a gente vai fazer. Como é que acontece, como é que se faz. Como é que se faz um curso onde você tem pessoas que viram protagonistas e viram líderes? Como é que se faz um engajamento uma instituição de ensino, tanto como profissionais, como tudo? Então, acho que a única forma é por meio do fazer dentro do projeto. Como é que isso acontece? Num processo realmente que eu acredito que é longo de 4 anos, em que você vai estar, em vários momentos, trabalhando em projetos, por exemplo, de saúde, onde é muito claro, onde fica muito explícito essa necessidade de deixar muito claro os valores na instituição que você tem. Eu, pessoalmente, não acredito que a gente consiga trabalhar bem, de verdade, dentro de um grupo, sem ter um mínimo de preparação, assim, para um convívio, onde você treina uma escuta e tudo mais. Eu, pessoalmente, também acredito que isso vai se dar muito por meio do exemplo dos educandos da instituição, e deixar muito claro o tempo todo os valores, desde o conteúdo programado, da abordagem, que é uma abordagem respeitosa e empática, de entendimento do outro. E aí aquela coisa, empatia não é só uma coisa pouca de se colocar no lugar do outro que a gente gosta. Se colocar no lugar do outro que a gente gosta é fácil. A gente tem que se colocar no lugar do outro com o qual a gente tecnicamente não comunga das mesmas ideias. E isso é a prática do dia a dia, que a gente tem quando vai para o trabalho, no mercado de trabalho. Eu acredito muito nesse formato, dessas construções por meio do projeto. Não sei se eu respondi. Terão psicólogos, por exemplo, no time, professores, ou como consultores. A minha pergunta é porque eu fiz graduação, fiz especialização e eu não aprendi essas coisas. Eu tive que procurar outros acompanhamentos para que eu pudesse aprender essas coisas que não é tão fácil assim de ensinar. Por isso que é a minha pergunta, né? E o que me chamou a atenção também foi essa coluna, né? Que são poucas universidades que se preocupam. Dá para contar no vídeo. A gente tem essa preocupação, inclusive, porque quando a gente fala de uma universidade terceiriada, a gente tem que ter uma preocupação muito grande para que o educando acompanhe que você uma turma coesa que vai crescendo junto. Né? Existe essa necessidade, essa visão da gente. Mas é lógico. Né? E aí também tem uma coisa, esse momento onde a gente está falando do projeto, é um momento também de um diálogo muito forte, muito direto com o César. Em que aspecto? Você vai ter tutores que são do César, disponíveis para não só acompanhar os projetos, mas para dar uma leção aqui, alguma habilidade que tem que ser desenvolvida. Então, a gente monta
rápido o curso daquela habilidade para rodar a tábua. E aí a gente consegue fazer essa relação entre a prática e a teoria. Porque, assim, como você falou, né? Eu fiz faculdade de computação na UFE, na informática, e fiz projeto quase todos os períodos, né? Sempre foi uma loucura. Não tinha ninguém orientando vocês em relação a muita coisa além da parte técnica, né? Assim, a gente estava localmente fazendo projetos, se matando, né? Peleando, chamando, de maneira muito. Exatamente. Não tinha nenhuma orientação mais e tudo mais, né? E aí eu acho que essa proposta da School tem esse diferencial até porque começa no nome, né? A gente está falando de escola. E a gente fala de escola, e a gente fala, por exemplo, da experiência que a gente tem nos Mabuse, é isso que acontece, né? Como é que a gente faz? Você ficou perguntando e pensando, aqui ninguém da gente, que tem pessoas mais aqui, fez um curso ou aprendeu necessariamente como a gente faz para passar essas coisas que o Mabuse estava falando, né? Mas é muita experiência de trabalho, né? Todo mundo trabalhou, todo mundo... né? E o fato de você ter projetos rodando com tutores que vão estar olhando o que está acontecendo, que não vão só se preocupar com a parte técnica, mas vão olhar aquelas pessoas trabalhando, tentar identificar. Muita coisa não precisa de psicólogo, né? Porque a gente fala que às vezes, talvez eu acho que quando a gente deixa as pessoas lá esquizofrênicas se matando, não vai precisar de psicólogo. Mas se a gente começar desde o início a olhar para o problema, não precisa de psicólogo. Né? Uma pessoa ali pode chegar e falar alguma coisa, e dar orientação, e ajudar duas pessoas a conversarem, que é o que a gente faz nas escolas, né? A gente está o tempo todo fazendo esse papel de psicólogo, não é psicólogo, de menino, senta aqui com esse menino, conversa com vocês, né? Vamos entender qual é o problema. E são coisas que, conversando, resolve e sabe, das coisas, né? Só com 20 aí de coisas complicadas mesmo, mas mais de 80 nas questões. E deixar de fazer, ajudar uma ou muita coisa. Então, eu acho que tem muito disso, assim, dessa experiência de editores, de pessoas que vão estar lá e que trabalham em projetos e que entendem, tem já essa exigência, vamos dizer assim, que a gente tem que ser profissional, mesmo quando a gente às vezes não está com paciência, mas a gente sabe que não pode, né? Fazer certas coisas, então a gente vai, né? A gente vai lá pensar, vai falar, a gente vai entender, e eu acho que essa experiência dos profissionais estando fazendo a consultoria dos projetos é o que vai reverter nessas características ali, que é o que a gente vê nos alunos lá do lado. Quando você falou assim, da disciplina de projetos que não teria desempenho, eu tive uma preocupação assim, eu estou vendo de expressão que a preocupação que a gente tinha sempre é da não aplicação da disciplina de desenho geométrico no ensino fundamental, como a gente tem no colégio de aplicação. E não há realmente sair para trabalhar com projetos. A gente pega, como mentora de engenharia, por exemplo, alunos que têm um déficit muito grande, nunca pegou uma escola, que não sabe perspectiva, que não tem nada, uma visão tridimensional na cabeça. Eu sabia, sistema mundiano, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que é uma medida, ninguém sabe o que é nada. E aí, eu tive professores que chegaram e falaram, eu pagava geometria gráfica tridimensional 1 e ela chegar e dizer, pense, elabore na sua cabeça, por que não vai elaborar? Então, a minha preocupação é essa, de jogar uma pessoa dentro de uma disciplina de projetos e ela não tem ideia do que é fazer projetos. Porque hoje eu vejo virando isso e aquilo, mas nem prontos para isso. Nem matemática, a geometria fica no último do livro de matemática. Então, qual a preocupação de vocês com essa questão da geometria mesmo? Obrigado. Então, é uma pergunta até para deixar bem claro qual é a abordagem. Talvez você está a preocupação completamente certa. Não é que a gente não é que você não aprende usando desenho técnico. É que você não tem uma disciplina isolada no mundo chamada desenho técnico 1, desenho técnico 2. O que você tem poderia ser a de fabricação digital. O objetivo naquele semestre de fabricação digital. Aí, dentro disso, você vê o desenho técnico, você aprende tudo que você está falando. Assim, que não é minha área, eu realmente não posso ser todo.
Mas você aprende tudo aquilo, só que você aprende naquela lógica, você aprende com propósito. Tudo que é exigido pelo MEC, em todas as etapas das coisas do MEC, da graduação de design, tá? Por exemplo, boa parte da história do design está dentro da filosofia do design, porque uma das abordagens do entendimento da filosofia do design é a partir de uma perspectiva histórica. Ou então, por exemplo, agora não vou lembrar exatamente, mas visual. Representação visual entra, por exemplo, teoria das cores. Você não vai ter uma disciplina isolada de teoria das cores. Isso também não impede que um grupo de estudantes chegue e diga, pô, a gente queria se aprofundar mais na teoria das cores. Aí, beleza, vamos se organizar num grupo, pega alguém como tutor e vamos se organizar à tarde, pega um desses horários e pode montar um outro desse. Entendeu? E assim, eu achei você falando. Quase um realmente, remix. quando, como os professores de metodologia, a gente sempre tem uma preocupação de fazer a educação dessa forma. De construir conhecimento saudável e fazer os alunos, eles não vão aprender de forma significativa. Então, a relação do aplicador é uma coisa muito boa para fazer. E é muito bom que tenha esse novo olhar aqui para se fazer a educação. Realmente a minha preocupação como geómetra, como tudo, é realmente isso. Que é e falando de joias, design de joias, e Carlos Saraiva dizendo que em design, em Caruaru, que é um curso novo, eu acho que tem 12 anos, que tem uma metodologia legal, e ele não aprendeu o que ele aprendeu no projeto lá. Ele aprendeu porque ele fez matemática. Eu até hoje espero que apareça também, acho que vai ser muito enriquecedor, e biológicas. Mas o que eu acho que acontece essas turmas são muito ricas, sabe? Justamente essa diversidade é fantástica. Acho que o depoimento Patrícia pode dizer isso assim. É muito rico, inclusive porque é muito interessante você ver o esforço dos times para a construção de um conhecimento comum. Né? Assim, a gente fala de comunicação, mas tem esse conceito. Comunicação é você buscar o que há em comum. Né? É isso, você transmitir o que há em comum. É muito rico. Aí a resposta mais longa seria o seguinte: eu acho que o nível de complexidade dos problemas que a gente encontra hoje no dia a dia está tão grande que as disciplinas, por exemplo, a engenharia não consegue resolver tudo, apesar de ser uma disciplina que é baseada em resolução de problemas. A medicina não consegue resolver tudo. O direito não consegue resolver tudo. Não há mais, eu acho que na literatura, desde a década de 70, que tem um paper que é de administração, inclusive, que fala, o nome do paper, eu dei aula recentemente para o CEPEL, né? São os problemas da teoria do projeto. E é o primeiro momento que aparece o termo wicked problems. E, em bom português, a gente vai traduzir aqui de problema cabeludo. Né? Problema e você tem que ter uma multidisciplinaridade para resolver o problema cabeludo desse jeito que a gente tem. E eu acho que a formação do design, a forma de construir o conhecimento do design, por ser diferente, por exemplo, da engenharia, que é muito mais de você ir afunilando e encontrando, resolvendo, fazendo experimentos para resolver qual é a hipótese correta e seguir. O design é muito mais na linha de você abrir possibilidades e encontrar a possibilidade que é a melhor para aquele contexto. Então, essa abordagem onde você não acredita em princípio numa verdade única, universalizante, eu acredito que é mais adequada hoje para resolver os problemas.
E isso está sendo visto por todo mundo, porque aí o pessoal vai encontrar a universidade desse. Eu acho. Eu acho que muita gente está começando a aprender rápido, pessoal. Não, mas é só dizer que eu estou começando a falar com os meus alunos que a gente está começando a aprender a resolver problemas. Porque a gente, como designer, a gente na computação, a gente tem a ideia do pensamento computacional, que é justamente isso, né? A gente começar independente da nossa formação ou do que a gente quer fazer, mas começar a pensar em como a gente vai resolver problemas. Então a gente tem aquele cara lá, aquele problema cabeludo, como a gente pode quebrar aquele cara de uma forma que eu consigo torne aquilo mais fácil de ser resolvido. Né? Então, é interessante ver como a gente está dando essa pluralidade de formações, né? De ter várias cabeças pensando em resolver problemas de formações diferentes. Isso é sensacional. Assim, né? Queria saber se vai ser tipo um tipo de integração com os pais para explicar tudo isso para eles. Por quê? Porque a gente não está acostumado com esse modelo de educação. Né? E assim como ela teve a dúvida se ela pode ou não fazer um mestrado profissional em design, eu também tive eu teria que saber desenhar para fazer um mestrado em design. Eu imagino que para os pais vai ser um pouco complexo entender que talvez o filho dele não esteja fazendo uma disciplina. Né? Que ele olha lá no histórico do filho, porque ele vai estar pagando, né, o curso, mas sim, qual é a disciplina que meu filho pagou, qual foi a nota. Eu sei porque eu me confundo quando eu vou ver minha nota no sistema, que eu não sei qual foi. Eu dei aula para alunos de engenharia no segundo período, eles têm 15, 16, 17 anos. Né?